Olá a todos, sejam muito bem-vindos, à nossa disciplina de GAP, Gestão Ágil de Projetos com Scrum. Eu estou muito feliz, de poder compartilhar tudo que eu já vivi em relação a isso e estamos aí para a gente poder trocar junto com vocês, A gente espera muita interação nessas aulas para que vocês então possam criar novos conhecimentos a partir daqui, Então, estamos juntos nessa aí. Nós estamos nessa primeira aula que a gente vai falar sobre a introdução. E aí, o primeiro assunto que a gente vai entrar é sobre o mundo VUCA, VUCA World. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas o VUCA são as iniciais de alguns assuntos que realmente está muito acontecendo no momento, dado esse sistema complexo, esse tempo complexo que a gente vive. Então, a gente tem V de volatilidade, U de incerteza, C de complexidade e A de ambiguidade. As pessoas falam que pode ser que você tenha 1, 2, 3 ou essas 4 variáveis acontecendo no seu dia a dia, Coisas em que você tem alta taxa de mudança, ou seja, mudanças acontecendo o tempo inteiro em relação à tecnologia, em relação a pessoas, em relação a requisitos, em relação a algo que te permeia ali no gerenciamento de projetos. Além disso, você tem incertezas, Você não tem muito claro o que vai acontecer no presente e no futuro. Que dirá no futuro? Então, essa questão de incerteza também é algo que você não conhece muito a situação e você, então, precisa se preparar para isso. Tem a questão da ambiguidade, que é o quê? Uma falta de clareza sobre algo que também está acontecendo. Isso também é algo muito comum. Pode ser que essas 3 aqui aconteçam, uma delas, mas tem a ambiguidade também. E a questão da complexidade, A complexidade é diferente de ser complicado, A complexidade no sentido de você tem múltiplos fatores de decisão e realmente torna aquela decisão complexa de ser dada, Então aqui o mundo está mudando porque o mundo é VUCA, realmente. Então, para se manterem competitivas, as empresas devem estar na fronteira da inovação. Essa questão da fronteira da inovação, gente, ela é muito importante porque a gente não está fazendo mais do mesmo, A gente tem que progredir. Como é que a gente então faz essa questão de estar na fronteira da inovação? A gente tem que estimular momentos de ideação no trabalho, com um trabalho principalmente em equipe. Isso tem tudo a ver com métodos ágeis, tem tudo a ver com Scrum, que a gente vai falar aqui. A gente só consegue esse tipo de inovação que a gente está querendo quando a gente colabora. Se a gente não colabora, o que acontece? Essas ideias, elas ficam só pra gente. Às vezes a gente acha que a gente vai conseguir inovar com aquela ideia, e se a gente contar essa ideia para outras pessoas, a gente realmente vai conseguir um estímulo muito maior. Então é preciso ter muitas ideias ruins para surgirem ideias boas. Ou seja, a gente precisa de colaboração para que possam solucionar problemas complexos que a gente enfrenta. E a inovação está aí em todo lugar pra gente. Aí o pessoal do VUCA criou um negócio que eu achei super bacana e eu quis trazer para vocês, que é a questão de como lidar com esse VUCA. Então eles de novo fizeram palavras em cima do VUCA. A primeira é vision, de visão, que a gente tem que comunicar incessantemente sobre o propósito e levar as pessoas a irem ao encontro dessa ideia. Essa palavra aqui que eu vou marcar pra gente, essa questão de propósito, ela é muito séria, ela é muito atual e é algo que todo mundo deve prestar atenção. A gente tem que ter para onde a gente vai, A gente tem que ter o que leva a gente, o que move os colaboradores, o que move uma equipe de projeto ao encontro do sucesso do projeto. Se a gente tem um propósito, se a gente comunicou de forma clara, se a gente criou uma meta. Isso parece ser fácil ou bobo e não é. Isso é algo que a gente deve perseguir, porque ter uma visão garante que as pessoas trabalhem focadas e alinhadas. Todo mundo está com o mesmo objetivo, todo mundo está sabendo por que fazer aquilo. É o why, É o porquê fazer, tá bom? A questão de understanding, ou seja, de entendimento. Fazer perguntas que desafiam o status quo da organização todos os dias. Explorar novas ideias, reflexões e críticas. Porque, até falando aqui, essa questão, a gente acha assim, aquela empresa, ela já tem sucesso. Ela não precisa de mudar o que ela faz. Se ela pensar assim, ela está afadada a morrer realmente, A gente tem vários exemplos aí, uma delas é a Kodak, Que eram empresas que tinham tudo
ao seu redor, mas infelizmente, ao ignorar questão de inovação, e não desafiar o status quo, ou seja, ter novas ideias, ela infelizmente acabou. Né? Então a gente tem que ter esse entendimento de que a gente deve estar constantemente fazendo essas perguntas pra gente. O outro é a questão de simplificar e usar a intuição, tá? E para abordar problemas de forma holística, ou seja, de forma mais global. E pensar sempre em simplificação, tá, gente? Isso é uma das coisas que tem muito a ver também com metodologia ágil, tá bom? E por último, claro que tinha que ter agilidade. Adaptar rapidamente as mudanças e tomar decisões com segurança. Uma das coisas que o ágil fala, na verdade é o Lean, fala o seguinte, que a gente tem que tomar a decisão o mais próximo do fim, mas com mais responsabilidade, aquela decisão que a gente consiga tomar com responsabilidade, mas muito próximo do momento em quase final. Né? Então essa é a questão de decisões com segurança. Porque a gente aprende a partir dos erros, ciclo de PDCA, né? E continua a procurar novas formas de se fazer e dar valor à colaboração, às pessoas e às suas interações. Quando a gente falar sobre o Manifesto da Agilidade, a gente vai falar muito sobre isso. Pessoas, interações e colaboração. De novo, é fácil de explicar, mas o dia a dia faz uma diferença danada, porque ele é difícil de colocar em prática. E aí, ainda nessa introdução, eu trouxe para vocês aqui falando sobre um pouquinho sobre o Scrum, que é o seguinte, é um framework organizacional ágil para o desenvolvimento de equipes produtivas, fazer com que as pessoas realmente trabalhem em equipe real com foco em boas práticas de liderança. É implementado para entregar resultados esperados de forma mais efetiva e por aí vai. E esse gráfico que está pequenininho aqui, ele diz que o Scrum, ele não serve mais para ser colocado só, o Scrum e métodos ágeis em geral, tá, gente? Para ser colocado só em TI. Projetos que sejam fora da área de TI também devem utilizar Scrum. Então aqui tem uma pesquisa da Scrum Alliance que ela mostra que tem várias outras áreas da indústria que usam metodologias ágeis, em especial aqui nesse exemplo é o Scrum, para o quê? Construir melhores produtos, para a criação de novos produtos. A gente pode utilizar a metodologia ágil também. Isso tem a ver com terceira onda, gente. Eu vou mostrar um gráfico daqui a pouquinho que fala sobre isso. Ainda na pesquisa, ela fala o seguinte, ó, o Scrum se tornou popular, mas ele não é quase sempre puro. O que ele quis dizer aqui? Que muitas pessoas usam métodos combinados. A gente vai ver isso durante todo o nosso curso, que a gente pode e deve fazer combinação entre métodos. A gente não deve ficar preso a método 1 ou 2 em função de purismo ou em função de coisas que a gente acha que a gente vai estar perdendo no que o framework disse ou a comunidade está falando. Não, a gente deve sim seguir algumas coisas que são core, que são núcleo, mas outras a gente deve poder adaptar sim. Porque tem situações em que algo vai dar certo e tem situações que outra coisa vai dar certo, né? E a gente tem que pensar também muito na cultura da empresa. Outra coisa a respeito da pesquisa fala sobre essa questão, que os papéis e as práticas do Scrum são simples e muito bem definidas, mas fazer isso no dia a dia pode ser difícil, né? Isso aqui, gente, é uma das coisas que eu tenho mais, assim, dificuldade quando eu chego para prestar consultoria nas minhas empresas. A gente acha que às vezes a gente vai entrar com uma metodologia ou um framework ágil e aí a gente acha que vai resolver todos os problemas daquela empresa. Não é algo rápido e fácil, não. Por quê? Porque depende de pessoas, principalmente porque depende de pessoas. E aí, depende de pessoas que fazem essa cultura e que fazem as coisas andarem. Então, realmente, se eu tiver um processo lindo e maravilhoso e querer que as pessoas sigam aquele processo, mas elas não têm boa interação ou não conhecem o propósito, lembra do propósito que eu falei, da visão? O que acontece? Esse processo lindo e maravilhoso realmente não vai levar a gente a um lugar que a gente quer. A gente precisa de pessoas motivadas, engajadas, pessoas que queiram realmente fazer a diferença e que saibam para onde que estão indo, né? Então, isso aqui eu posso garantir para vocês, isso é difícil. Colocar em prática é difícil, tá? O outro insight é o seguinte, o sucesso, né, do Scrum é sobre criar a cultura e fazer os princípios do Scrum e as práticas o novo normal, né? Ou seja, é realmente algo que a gente tem que buscar porque é algo que dá certo realmente.
O Scrum vai continuar a expandir fora de software development, ou seja, fora da área de TI. Isso aqui é aquele mesmo gráfico que eu já mostrei para vocês e que ele realmente varia para outras áreas, né? De saúde, construção, educação, manufatura e por aí vai. E aqui, gente, então, nessa outra figura, mostra como o Agile tem expandido para diferentes áreas. É só uma complementação daquele outro gráfico, né? Que a gente tem aqui o Agile, o TI bem no centro, indo para gerenciamento de produto, para a área de RH, para a área financeira, na área de vendas, área de marketing executiva, de PMO, né, que é de escritório de projetos. A gente tem isso muito claro, tá? Então, por exemplo, na área de sales, na área de vendas, eu tenho uma empresa, um cliente, que usa Scrum para sales, para vendas. Então, a gente tem vendedores utilizando Scrum, utilizando quadros, utilizando a filosofia. É muito legal, porque aí depois eu fui descobrir que tem o Scrum for Sales, ou seja, já tem algo de Scrum específico para sales. Usa um gráfico chamado de Burn Down, gente, que vocês vão ver um pouco mais para frente, já para as vendas. Para a área de marketing, a gente tem o Agile Manifesto para marketing. Então, ou seja, todo mundo está utilizando o Agile de uma forma geral, porque realmente isso tem a ver, gente, com a terceira onda, que a gente vai ver aqui, ó, que é um pouco mais para frente, que fala exatamente sobre isso, do uso do Scrum e métodos ágeis para outras áreas, tá? O Scrum vai continuar a crescer porque ele tem muito foco aonde, gente? No cliente, tá bom? Ele vai continuar crescendo por causa disso, porque a gente teve a era da manufatura, depois a era da distribuição, depois a gente tem a era da informação e a gente está na era do cliente, né? Ou seja, a gente tem como prioridade pensar muito no nosso cliente e o Scrum tem muito foco no cliente, por isso aí, então, que ele também está nessa onda. E aí, o ágil já está na sua terceira onda, né, gente? Eu falo que eu participei de quase todo isso aí, porque o manifesto foi em 2001 e nós vamos falar sobre o manifesto daqui a pouquinho. Ele foi publicado em 2001 e depois disso, né, o ágil foi crescendo e no início o ágil era tido como uma coisa muito informal, de pessoas que estavam querendo fugir de formalizações como métodos mais burocráticos, e isso foi durante os primeiros anos, né? O XP, que é uma prática que a gente vai ver na nossa segunda aula, ela veio aqui mais fortemente no início, no Brasil, então ela era mais forte que a metodologia, outras metodologias ou o framework Scrum. Depois, gente, em 2007, o Scrum foi visto mais como algo que podia ser passado para toda a empresa, The Enterprise and Scrum, que é um artigo de um dos criadores do Scrum. Depois a questão de Scaling Lean Scrum, que é isso aí? O pessoal começou a ver que você não tem que pensar só em projetos pequenos, que você pode pensar de metodologia ágil de uma forma ampla, em projetos grandes, em grandes empresas. Então, isso aqui também foi crescendo. E por aí, depois a certificação do PMI, né, gente? Não sei se vocês conhecem, eu tenho essa certificação, acho que vocês já ouviram falar sobre ela. Ela chama PMI ACP, de PMI Agile Certified Practitioner, ou seja, é uma certificação para o mundo ágil de gerenciamento de projetos, ou seja, uma instituição tão grande, né, e internacional como o PMI, vê a importância do ágil criar uma certificação, né, e depois a gente então foi escalando, ou seja, o ágil primeiro começou a pensar em times, depois ele pensou muito em escalar, em crescer. Hoje ele está muito mais ligado à agilidade nos negócios, em fazer melhor, mais otimizado, com menos desperdício nas empresas. Por isso, então, que a gente chama de terceira onda. Ele já passou por todas essas ondas desde 2001, quando então a gente teve o Manifesto Ágil, tá? Então é isso, a gente fecha essa nossa primeira aula, para a gente dar só um inicinho, né, para vocês saberem um pouquinho de que a gente vai falar. A gente vai falar do mundo ágil em especial, né, de uma forma global e em especial do Scrum, que a gente vai ver mais pra frente, tá bom? Até lá, um abraço a todos.